Quando ele a desafiou a dançar tango na frente de todos os milionários, achava que seria apenas mais uma piada cruel. Não imaginava que aquela mulher invisível guardava um segredo capaz de destruir sua arrogância e transformar seu destino para sempre. O salão de cristal do Hotel Imperador brilhava como uma joia sob os lustres monumentais que derramavam luz dourada sobre as centenas de convidados. Vestidos que custavam fortunas, joias que valiam anos de salário, perfumes importados que anunciavam a presença de cada pessoa importante. Tudo ali gritava luxo e poder. Era a festa de aniversário de Eduardo Mendes, empresário do setor imobiliário que acabara de fechar o negócio mais grandioso da carreira, um complexo de luxo avaliado em 200 milhões de reais. Eduardo, 38 anos, circulava pelo salão como se fosse o rei do mundo. Terno italiano impecável, cabelos perfeitamente arrumados, aquele sorriso convencido de quem nunca precisou lutar por nada. Cada aperto de mão era calculado, cada palavra escolhida para impressionar. Ele não apenas tinha sucesso, ele fazia questão de que todos soubessem disso. Marina Silva estava há 4 horas servindo champanhe sem parar. Seus pés latejavam dentro dos sapatos apertados do uniforme e ela sentia cada músculo do corpo reclamando do peso constante das bandejas. Trabalhava para a Serviços Elite, empresa terceirizada que fornecia equipe para eventos de alto padrão, e conhecia bem seu papel: ser eficiente, silenciosa e completamente invisível. Durante toda a noite, Marina havia sido apenas mais uma sombra entre os arranjos florais caros e as cortinas de veludo. Ninguém a olhava nos olhos quando pegava taças vazias. Ninguém dizia obrigado quando ela servia champanhe. Era como se a bandeja flutuasse sozinha pelo ar, sem uma pessoa carregando-a. Ela havia se acostumado com essa invisibilidade, aprendido a aceitar que algumas pessoas simplesmente não veem quem as serve. Mais champanhe. Um homem de anel de ouro grosso estendeu a taça vazia sem sequer olhar na direção dela. Marina serviu em silêncio e seguiu adiante, carregando a bandeja pesada entre grupos que conversavam sobre valores que ela jamais veria na vida. Às vezes, ouvia fragmentos sobre viagens internacionais, investimentos milionários, negócios que movimentavam mais dinheiro que uma cidade pequena. A chave do sucesso, Eduardo dizia alto para um círculo de admiradores, é entender seu lugar no mundo. Eu sempre soube que nasci para comandar, para liderar. Algumas pessoas simplesmente têm isso no DNA. Eduardo sempre foi visionário, comentou Cláudio Ferreira, dono de uma construtora rival, mas admirador, confesso. Enquanto outros hesitam, ele age. Exatamente, Eduardo concordou, pegando outra taça de champanhe da bandeja de Marina sem olhar para ela. Cada pessoa nasce com um propósito. Uns lideram, outros seguem. Uns constroem impérios, outros servem os que construíram. É a ordem natural. Marina sentiu as palavras como pequenas facas, mas manteve o rosto neutro. Não era a primeira vez que ouvia filosofias assim, e certamente não seria a última. Havia aprendido a engolir a humilhação junto com o orgulho. A noite avançava com música ao vivo, risadas altas e conversas sobre negócios bilionários. Eduardo estava no centro de tudo, sendo constantemente parabenizado, recebendo elogios, acumulando promessas de parcerias futuras. Era o momento mais importante da vida dele, e ele saboreava cada segundo. Foi quando a música mudou. O jazz suave foi substituído por algo mais dramático, mais intenso. Um tango argentino começou a tocar, e o som dos violinos cortou o ar do salão como uma promessa de algo diferente. Alguns casais pararam de dançar para ouvir. Outros simplesmente observaram curiosos. Eduardo, que já tinha algumas taças de champanhe no corpo, teve uma ideia que considerou brilhante. "Atenção, pessoal!" ele gritou, silenciando o salão inteiro. "Quem aqui sabe dançar tango de verdade?" Beatriz Costa, empresária de 35 anos que sempre demonstrou interesse em Eduardo, levantou a mão timidamente. "Fiz algumas aulas tempos atrás." "Perfeito." Eduardo sorriu, mas então seus olhos dançaram pelo salão e encontraram Marina, que recolhia taças vazias numa mesa lateral. Algo nele, talvez o álcool, talvez a arrogância natural,
Decidiu que aquele era o momento perfeito para se divertir. Mas sabe de uma coisa? Vamos tornar isso bem mais interessante. Ele atravessou o salão em direção a Marina, e ela percebeu tarde demais que todos os olhos estavam sobre ela. O coração acelerou. Nada de bom vinha quando patrões de eventos davam atenção a funcionários. Qual seu nome? Eduardo perguntou alto, garantindo que todos ouvissem. Marina, senhor. Ela respondeu baixo, tentando não tremer. Marina, nome bonito para uma pessoa bonita, ele disse com aquele tom falso que fazia alguns convidados rirem. Me responde uma coisa, Marina. Você sabe dançar? Marina sentiu a armadilha se fechando. Eu trabalho servindo bebidas, senhor. Não foi isso que perguntei. Eduardo insistiu, se aproximando mais. Seu hálito cheirava a champanhe caro. Perguntei se você sabe dançar. O salão inteiro estava em silêncio agora. 200 pares de olhos fixos nela, esperando, julgando. Marina podia sentir cada olhar como peso físico sobre os ombros. Já dancei no passado, ela admitiu cuidadosamente. No passado, Eduardo repetiu para a plateia como se fosse a coisa mais hilária do mundo. Risadas ecoaram. Perfeito, então tenho uma proposta irrecusável. Ele se virou para o público, abrindo os braços teatralmente. Essa música que está tocando é um tango argentino. Um dos estilos mais complexos, mais elegantes, mais difíceis do mundo. Precisa de técnica, de anos de prática, de talento natural. Marina sabia exatamente onde aquilo ia terminar. Sua garganta estava seca. Aqui vai minha aposta, Eduardo anunciou com pompa. Se essa moça aqui conseguir dançar um tango comigo, um tango de verdade, sem erros, sem tropeços, com técnica perfeita, eu me caso com ela. O salão explodiu. Gargalhadas altas, aplausos irônicos, comentários divertidos sobre a absurdidade da situação. Era obviamente uma piada cruel, uma forma de Eduardo demonstrar seu poder enquanto humilhava alguém que não podia revidar. Mas ele levantou o dedo com drama exagerado. Se ela errar um único passo, se tropeçar, se mostrar que não tem capacidade, ela pede demissão aqui, agora, na frente de todos, e promete nunca mais trabalhar em eventos para gente de verdadeiro nível. As risadas ficaram mais nervosas. Alguns convidados pareciam desconfortáveis com a crueldade explícita, mas ninguém ousava confrontar o anfitrião na própria festa dele. Beatriz olhou para Marina com pena genuína. Cláudio desviou os olhos, envergonhado, mas silencioso. O salão inteiro esperava que Marina recusasse, fugisse, desistisse com dignidade. Marina olhou para Eduardo. Viu a arrogância absoluta estampada no rosto dele, a certeza completa de que ela seria humilhada, o prazer que ele sentia em exercer poder sobre alguém indefeso. Algo dentro dela, algo adormecido há muito tempo, acordou. Eu aceito, ela disse, sua voz saindo clara e firme. O salão silenciou. Eduardo piscou, claramente surpreso. Você aceita? Aceito, Marina repetiu, olhando diretamente nos olhos dele sem piscar. Mas quero testemunhas. Se eu dançar perfeitamente, o senhor cumpre sua palavra. Se eu errar, saio e nunca mais volto. Estou gravando tudo! Alguém gritou, celular já erguido. Todo mundo aqui é testemunha. Eduardo recuperou o sorriso convencido. Era impossível, completamente impossível, que uma simples garçonete soubesse dançar tango de verdade. Aquilo seria a melhor história que ele contaria pelos próximos meses. Perfeito. Então vamos lá, Marina. Me mostre do que você é capaz. Ele estendeu a mão de forma debochada, como um rei oferecendo esmola. Marina colocou a bandeja sobre uma mesa, respirou fundo e caminhou até o centro do salão. A multidão se abriu, formando um círculo. Celulares se ergueram. Todos esperavam o espetáculo da humilhação. A música tocava. Um tango tradicional, violinos chorando notas dramáticas, bandoneon gemendo acordes melancólicos. Eduardo segurou a mão de Marina com desdém exagerado, colocando a outra mão na cintura dela de forma teatral. Pronta para o maior arrependimento da sua vida? Ele sussurrou baixo. Marina não respondeu. Fechou os olhos por 3 segundos. Sentiu a música entrar em suas veias, acordar músculos que não usava há tanto tempo, reacender uma chama que achava extinta. Quando abriu os olhos,
Algo havia mudado completamente. Sua postura era diferente. Ombros para trás, coluna ereta, queixo levantado, olhos focados. Não era mais a garçonete tímida. Era outra pessoa inteiramente. E então ela se moveu. O primeiro passo pegou Eduardo completamente desprevenido. Marina não seguiu. Ela comandou. Suas pernas se moveram com precisão cirúrgica, seus pés desenhando padrões no chão que pareciam coreografados pelos próprios deuses da dança. Ela girou, e o movimento foi tão fluido que parecia impossível, como água encontrando seu caminho. Eduardo tentou acompanhar e quase tropeçou. Marina o segurou, sua força surpreendente, sua liderança absoluta. Ela executou um oxo perfeito, seus pés desenhando um 8 no chão, com uma elegância que hipnotizava. Cada movimento sincronizado com a música, como se ela não estivesse apenas dançando, mas se tornando parte da melodia. O salão ficou em silêncio mortal. As risadas cessaram instantaneamente. Bocas se abriram. Olhos se arregalaram. Era impossível fingir aquilo. Marina dançava com uma técnica que ia além de profissional. Era arte pura. Era poesia em movimento. Era anos de dedicação transformados em segundos de perfeição absoluta. Ela girou novamente, seus movimentos rápidos, mas controlados, cada passo uma declaração de competência. Executou uma série de ganchos, movimentos onde seus pés entrelaçavam com os de Eduardo em padrões complexos que ele mal conseguia acompanhar. Ele estava suando, tropeçando, completamente perdido enquanto Marina dançava ao redor dele como se estivesse sozinha no palco. Os violinos alcançaram o crescendo. Marina executou uma sequência final de giros impossíveis, seus pés mal tocando o chão, seu corpo uma extensão da música. E então, na última nota dramática do bandoneon, ela parou em uma pose perfeita. Uma perna esticada para trás, corpo inclinado, braço estendido em arco gracioso. Eduardo estava parado ao lado, ofegante, suado, completamente destruído. Não era apenas que ela havia dançado bem. Era que ela havia transformado aquele desafio cruel em uma obra de arte. O silêncio durou 5 segundos eternos. Então, lentamente, começou um aplauso. Um convidado bateu palmas. Outro se juntou. Mais um. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo freneticamente, alguns com lágrimas nos olhos, incapazes de processar o que acabavam de testemunhar. Marina permaneceu no centro, respirando calmamente, como se não tivesse feito nada de extraordinário. Eduardo estava vermelho, de vergonha, de raiva, de confusão total. Quem você é? Ele conseguiu perguntar, voz quase inaudível no meio dos aplausos. Marina o olhou com uma expressão que misturava tristeza e algo muito parecido com vingança silenciosa. Alguém que você nunca se deu ao trabalho de ver. Os aplausos continuavam. Celulares gravavam. E Eduardo Mendes, no dia do seu maior triunfo, acabara de ser completamente humilhado pela mulher que considerava inferior. Os aplausos ecoavam pelo salão de cristal como trovões intermináveis. Marina permanecia no centro da pista, ainda na pose final do tango, enquanto 200 pessoas aplaudiam de pé. Alguns convidados tinham lágrimas escorrendo pelo rosto, não sabiam exatamente por que choravam, mas algo naquela performance havia tocado um lugar profundo, um lugar onde a beleza pura rompe as defesas que construímos. Eduardo estava paralisado. Seu cérebro recusava-se a processar o que acabara de acontecer. A garçonete invisível que ele tratara como objeto decorativo havia acabado de dançar como ninguém que ele conhecia. Melhor que profissionais que ele pagara fortunas para apresentações privadas. Melhor que dançarinos famosos que vira em teatros internacionais. Beatriz foi a primeira a quebrar o transe coletivo, correndo até Marina com os olhos brilhando de admiração genuína. Isso foi... Eu nem tenho palavras. Onde você aprendeu a dançar assim? Marina respirou fundo. Sabia que esse momento chegaria. O momento onde seu passado cuidadosamente escondido seria exposto sob luzes impiedosas. Durante tanto tempo, havia vivido nas sombras, fingindo ser apenas mais uma trabalhadora comum. Mas agora, diante de centenas de testemunhas e dezenas de celulares gravando, não havia como voltar atrás. Eu dancei profissionalmente, ela disse, sua voz carregando o peso de memórias dolorosas. Em Buenos Aires,
Fui bailarina de tango durante muitos anos. O impacto foi imediato. Sussurros explodiram por todo o salão. Convidados puxavam celulares, digitando freneticamente. Eduardo permanecia em choque, ainda tentando reconciliar a imagem da garçonete com a artista extraordinária. Espera! Cláudio se aproximou, os olhos arregalados com reconhecimento súbito. Marina Silva. Você é a Marina Silva? Aqui dançou no Teatro Colón? Aqui ganhou o campeonato sul-americano? Marina assentiu lentamente, sentindo como se cada confirmação arrancasse uma camada de proteção que havia construído ao redor de si mesma. Gente, olhem isso! Uma mulher gritou mostrando a tela do celular. Era uma foto antiga. Marina, num vestido vermelho deslumbrante, segurando um troféu imenso, rodeada por flashes de câmeras. Ela foi capa da revista Dança Internacional. Tem milhões de visualizações em vídeos dela no YouTube. O salão explodiu. Convidados se aglomeravam para ver fotos, vídeos, matérias antigas. Marina em palcos grandiosos, Marina sendo entrevistada por jornalistas famosos, Marina dançando para plateias de milhares de pessoas. Era impossível conciliar aquela estrela internacional com a mulher de uniforme simples que servia champanhe minutos antes. Não acredito, Beatriz sussurrou, rolando pela tela do celular. Você se apresentou para o presidente da Argentina. Foi nomeada embaixadora cultural. Teve proposta para dançar em Nova York. Eduardo finalmente encontrou a voz. Mas o que saiu foi pura defensividade mascarando vergonha. Se você é tão famosa, tão importante, o que está fazendo servindo bebidas numa festa? A pergunta cortou o ar como vidro quebrado. Era a questão que todos queriam fazer, mas que parecia cruel demais para verbalizar. O salão silenciou novamente, todos os olhos fixos em Marina, esperando a resposta que explicaria o inexplicável. Marina olhou para Eduardo, e havia tanto naquele olhar: dor, resiliência, dignidade ferida, mas não quebrada. Porque às vezes a vida nos tira tudo em um segundo. Porque às vezes precisamos escolher entre nossos sonhos e o que realmente importa. Ela respirou fundo. E quando continuou, sua voz estava carregada de uma emoção que fez várias pessoas no salão segurarem as lágrimas. Minha filha nasceu com o coração doente. Cardiopatia congênita grave. Os médicos disseram que ela precisaria de cirurgias, tratamentos constantes, cuidados médicos pelo resto da vida. O silêncio agora era pesado, carregado de antecipação e empatia crescente. Eu estava no auge da carreira, Marina continuou, cada palavra custando. Tinha contratos assinados, turnês planejadas, convites de teatros do mundo inteiro. Mas nada disso importava quando ouvi o choro da minha bebê na incubadora, conectada a tubos e máquinas, lutando para sobreviver. Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos de várias mulheres. Até alguns homens limpavam discretamente os olhos. Gastei cada centavo que tinha nos tratamentos. Dancei até meu corpo implorar para parar. Fazia 3 apresentações por dia, dava aulas particulares pela madrugada, aceitava qualquer trabalho. Mas a condição dela piorava e o dinheiro nunca era suficiente. Meu Deus! Beatriz sussurrou, a mão na boca. Precisei escolher, Marina disse. E agora as lágrimas corriam livremente pelo seu próprio rosto. Entre a carreira que construí durante toda a minha vida, ou a vida da minha filha. Entre os palcos que me faziam sentir viva, ou a criança que me fez entender o que é realmente estar viva. O salão inteiro estava chorando agora. Não havia vergonha em admitir. Aquela história tocava algo universal, algo que transcendia classe social ou posição econômica. Voltei para o Brasil, ela continuou, onde os tratamentos eram mais acessíveis através do sistema público. Aceitei qualquer emprego que pagasse as contas do hospital. Limpei casas, trabalhei em cozinhas, servi bebidas em festas, carregava bandejas de dia e segurava a mão da minha filha de noite enquanto ela chorava de dor. Gustavo Almeida, investidor cultural de 45 anos, se aproximou com respeito genuíno. Eu vi você dançar em Buenos Aires. Foi uma das performances mais emocionantes que já presenciei. Nunca esqueci. Quando você desapareceu dos palcos, todos ficamos imaginando o que tinha acontecido. Aconteceu a vida, Marina respondeu simplesmente. Aconteceu a maternidade. Aconteceu ter que escolher entre quem eu era e quem eu precisava ser. Sua filha,
Helena Carvalho, médica cardiologista, perguntou com a voz embargada. Ela está bem agora? O rosto de Marina se iluminou pela primeira vez naquela noite. Está. Fez a última cirurgia recentemente. Os médicos dizem que ela pode ter uma vida quase normal agora. Ela tem 9 anos, adora desenhar, sonha em ser artista quando crescer. Graças ao seu sacrifício, Helena disse, limpando as próprias lágrimas. Graças a uma mãe que colocou a vida da filha acima de tudo. Isso é heroísmo de verdade. Qualquer mãe faria o mesmo. Marina respondeu, mas sua voz tremia. Não, Helena corrigiu. Qualquer mãe deveria, mas nem todas conseguem. O que você fez? Abrir mão de uma carreira internacional, de reconhecimento mundial, de tudo que você era. Isso é amor na forma mais pura. Eduardo estava branco. A sala girava ao seu redor enquanto a dimensão do que havia feito se materializava. Ele não havia apenas tentado humilhar uma garçonete qualquer. Havia tentado humilhar uma mãe heroína, uma artista excepcional que sacrificou tudo por amor. Você ainda me fez de idiota na minha própria festa, ele disse, mas a voz saiu fraca, defensiva, desesperada para desviar a atenção da própria vergonha. Não, Marina o corrigiu com uma calma devastadora. Você fez isso sozinho. Eu apenas aceitei uma aposta que você ofereceu com crueldade, esperando me destruir publicamente. Você perdeu porque julgou um livro pela capa. Porque decidiu que alguém usando uniforme de serviço não poderia ter valor, talento ou história. Ela tem razão, Cláudio disse, dando um passo à frente. Eduardo, você foi desnecessariamente cruel. Transformou uma celebração em um espetáculo de humilhação. E agora tem uma aposta para cumprir. Gustavo adicionou, sua voz carregando uma autoridade que fez Eduardo recuar. Testemunhada por 200 pessoas e gravada em dezenas de celulares. Você disse que se casaria com ela se ela dançasse perfeitamente. Ela dançou como uma deusa. Eduardo ficou pálido. Aquilo era uma piada. Ninguém pode me forçar a casar. Ninguém está forçando, Marina disse calmamente. Mas todos aqui sabem agora quem você realmente é. Um homem que humilha os vulneráveis quando se sente seguro, mas recua quando confrontado. Um homem sem palavra, sem honra. As palavras ecoaram pelo salão como sentenças judiciais. Eduardo olhou ao redor, vendo nos rostos dos convidados algo que nunca havia visto antes. Desaprovação, julgamento, desprezo. Eduardo, Helena Carvalho falou, sua voz de médica acostumada a dar notícias difíceis. Trabalho em UTI cardíaca pediátrica há mais de 20 anos. Vi mães dormirem no chão de hospital por meses. Vi famílias perderem tudo para salvar seus filhos. Esta mulher sacrificou uma carreira brilhante, reconhecimento internacional, tudo que ela era, para dar vida à filha. E você tentou humilhá-la por diversão. Isso diz tudo sobre seu caráter. Concordo completamente. Gustavo adicionou, e agora havia algo diferente em sua voz. Uma oferta. Marina, se você estiver interessada, gostaria de financiar seu retorno aos palcos. Conheço teatros em São Paulo, Rio, Buenos Aires. Todos ficariam honrados em recebê-la de volta. Marina olhou para Gustavo, esperança e medo competindo em seu rosto. Isso seria... Nem consigo descrever o que isso significaria. Então vamos fazer acontecer, ele disse, entregando seu cartão. Me procure na semana que vem. Vamos criar algo especial. Eduardo assistia seu mundo desmoronar. A festa que deveria celebrar seu sucesso havia se transformado em seu julgamento público. A mulher que tentara humilhar estava sendo oferecida oportunidades. E ele, o anfitrião, era agora visto como o vilão da história. Eu não vou me casar com ela, ele disse, mas a voz saiu fraca, desesperada. Foi uma aposta idiota, feita sem pensar. Então, você admite publicamente que não tem palavra? Cláudio perguntou, decepção clara em sua voz. Estou admitindo que não vou deixar uma brincadeira de festa arruinar minha vida. Ninguém está pedindo isso. Marina interveio, surpreendendo a todos. Eu não quero me casar com você, Eduardo. Não quero nem se você me oferecesse tudo o que tem, porque descobri algo importante nesses anos difíceis. Ela fez uma pausa, e o salão inteiro pendia de cada palavra. Descobri que dignidade não se compra,
que caráter não se negocia, que uma pessoa usando uniforme de serviço pode ter mais valor, mais história, mais substância que 100 milionários juntos. E descobri que o verdadeiro sucesso não está no tamanho da sua conta bancária, mas no tamanho do seu coração. Marina pegou sua bolsa, pronta para sair, mas antes virou-se uma última vez para o salão. Quero agradecer a todos que me trataram com respeito esta noite. Quanto ao senhor Eduardo, ela olhou diretamente nos olhos dele, e havia tanta coisa naquele olhar: pena, perdão, decepção. Espero que um dia você entenda que humilhar os outros não te faz maior, te faz imensamente menor, e que aprender a ver o valor nas pessoas, independente da posição social delas, é a única coisa que realmente importa. E com essas palavras, Marina Silva saiu do salão de cristal, deixando para trás um homem arrogante confrontado com sua própria mesquinharia e uma sala cheia de testemunhas que nunca esqueceriam a noite em que uma garçonete invisível provou ser mais extraordinária que todos os milionários juntos. Eduardo ficou sozinho no centro do salão vazio de sentido, ouvindo o eco dos próprios erros, sabendo que vários celulares já estavam compartilhando vídeos, sabendo que até o amanhecer o mundo inteiro conheceria a história. A história de um homem que tentou humilhar uma estrela. Marina acordou com o som insistente do celular vibrando. Eram 6 da manhã, e ela mal havia dormido 3 horas depois de chegar em casa da festa. Seu corpo ainda sentia os efeitos da dança. Músculos que não usava há tanto tempo reclamavam de cada movimento. Mas quando pegou o telefone e viu a tela, o cansaço desapareceu instantaneamente, substituído por um frio na espinha. 347 mensagens não lidas. 82 chamadas perdidas. Notificações explodindo de aplicativos que ela mal sabia que tinha instalado. Com as mãos tremendo, ela abriu a primeira mensagem. Era de Fernanda, sua amiga dos tempos de Buenos Aires. Marina, você está em todo lugar. Já vi o vídeo em 8 países diferentes. O estômago dela afundou. Abriu o navegador do celular e digitou seu próprio nome. O que apareceu a deixou sem ar. Garçonete revela ser campeã de tango e humilha milionário arrogante. 3 milhões de visualizações em 6 horas. Você não vai acreditar no que essa mulher fez quando foi desafiada. 5 milhões de visualizações. A vingança mais elegante da história. 7 milhões de visualizações e crescendo. O vídeo estava em todo lugar. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Pessoas do mundo inteiro comentando, compartilhando, debatendo. Alguns a chamavam de heroína, outros questionavam se a história era real. Muitos simplesmente choravam assistindo à performance e à revelação sobre sua filha. Marina sentou na cama, o coração disparando. Isso não deveria ter acontecido. Ela não queria atenção, não queria exposição. Queria apenas trabalhar em paz, cuidar da filha, viver sua vida sem holofotes. E agora o mundo inteiro sabia quem ela era, onde tinha estado, o que havia sacrificado. Do quarto ao lado, ouviu um som que a fez esquecer instantaneamente os milhões de visualizações. Um tossir leve, depois uma voz pequena. Mãe? Marina correu para o quarto da filha. Isabela estava sentada na cama, ainda sonolenta, seu cabelo castanho desarrumado, emoldurando um rosto delicado. Nos pulsos finos, pequenas cicatrizes contavam histórias de incontáveis procedimentos médicos, mas seus olhos castanhos brilhavam com a vida que quase lhe foi negada. Bom dia, meu amor, Marina disse, sentando na beirada da cama e afastando os cabelos do rosto da menina. Como você está se sentindo? Bem, Isabela respondeu, mas Marina notou a respiração ligeiramente ofegante. Conhecia cada sinal, cada nuance da condição da filha. Tive sonhos estranhos. Sonhei que você estava dançando num lugar enorme, cheio de gente. Marina sentiu o coração apertar. Foi só um sonho, querida. Volta a dormir um pouco. Mãe, Isabela segurou a mão dela. Aquela coisa que você sempre diz, sobre eu poder ser o que quiser quando crescer. Sim? É verdade mesmo? Mesmo com o meu coração sendo diferente? As lágrimas queimaram os olhos de Marina. Ela puxou a filha para um abraço cuidadoso, sentindo o coração pequeno bater contra o peito dela. Irregular, mas batendo. Vivo.
Você pode ser absolutamente qualquer coisa que sonhar, Isabela. Seu coração não define seus limites, sua coragem define. Como você? A menina perguntou. Você era bailarina, né? Antes de eu nascer? Marina engoliu o nó na garganta. Isabela sabia fragmentos da história, mas nunca os detalhes dolorosos. Sim, eu era. E você parou por minha causa. Não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de culpa que uma criança de 9 anos não deveria carregar. Não. Marina corrigiu firmemente, segurando o rosto da filha entre as mãos. Eu não parei por sua causa. Eu escolhi você. E foi a melhor escolha que já fiz na vida. Você me ensinou o que é realmente importante. Mas você amava dançar. E eu amo você infinitamente mais. Isa, escuta. Ser mãe é fazer escolhas. E cada escolha que fiz pensando em você, eu faria milhões de vezes de novo sem hesitar um segundo. Isabela abraçou a mãe com força surpreendente para uma criança tão frágil fisicamente. E naquele abraço, Marina sentiu a certeza absoluta de que os milhões de visualizações, a exposição, as consequências, nada disso importava comparado com aquele momento. Do outro lado da cidade, Eduardo não estava tendo uma manhã tão tranquila. Seu celular havia explodido antes mesmo do amanhecer. Ligações furiosas de sócios, mensagens preocupadas de investidores, textos curtos e frios de amigos dizendo apenas: "Viu o que está acontecendo?" Ele assistiu ao vídeo pela 20ª vez, sentado sozinho na sala de estar do apartamento de cobertura que custara uma fortuna. Cada vez que via Marina dançar, sentia a vergonha apertar mais forte. Cada vez que ouvia sua própria voz fazendo aquela aposta cruel, queria desaparecer. Os comentários eram brutais. Que homem desprezível. Tentou humilhar uma mulher incrível. Isso é o que acontece quando ricos acham que são melhores que todo mundo. Ela é uma rainha. Ele é um covarde arrogante. Mas o que realmente abalou Eduardo foi um comentário específico, com milhares de curtidas. Imagina sacrificar uma carreira internacional para salvar seu filho. Ela é heroína de verdade. Ele é apenas mais um milionário vazio. Vazio. A palavra ecoava na mente dele. Olhou ao redor do apartamento luxuoso. Obras de arte caras que mal notava. Móveis de design que nunca apreciava. Uma vista espetacular que raramente olhava. Tudo caro. Nada significativo. Quando foi a última vez que havia feito algo por alguém além de si mesmo? Quando foi a última vez que sacrificou qualquer coisa por um propósito maior? A resposta era óbvia e dolorosa. Nunca. O telefone tocou. Cláudio. Eduardo, precisamos conversar. A voz do amigo estava séria. Você viu as redes sociais? Vi tudo. A imprensa está ligando. Querem sua versão? O que você vai dizer? Eduardo ficou em silêncio. O que poderia dizer? Que estava bêbado? Que foi uma piada? Que não teve intenção de humilhar? Todas as desculpas soavam patéticas mesmo na própria cabeça. Não sei, ele admitiu finalmente. Eduardo, isso está afetando negócios. O investidor japonês do complexo de luxo está reconsiderando. Disse que não quer associar a marca dele com esse tipo de comportamento. O impacto foi como um soco. O negócio de 200 milhões de reais, o maior da carreira dele, em risco por causa de uma aposta idiota. E tem mais, Cláudio continuou. Beatriz postou um texto. Disse que sempre admirou Marina silenciosamente, que a tratava como gente. Está sendo elogiada como a convidada compassiva. Gustavo anunciou oficialmente que vai patrocinar o retorno dela aos palcos. Eles estão virando heróis da história. E você? Eu sou o vilão, Eduardo completou amargamente. Depois de desligar, ele ficou parado na janela, olhando a cidade acordar. Milhões de pessoas começando seus dias, trabalhando, lutando, sacrificando. Quantas Marinas existiam por aí? Quantas pessoas com histórias incríveis, talentos escondidos, batalhas silenciosas que ele nunca se deu ao trabalho de ver. Seu celular tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Senhor Eduardo Mendes? Uma voz feminina profissional. Sou da reportagem do programa Conexão Nacional. Gostaríamos de fazer uma entrevista sobre o incidente de ontem. Não tenho comentários. O programa vai ao ar com ou sem você. A senhora Marina Silva aceitou participar. Seria sua chance de dar sua versão.
Eduardo desligou, mas a informação ficou martelando. Marina ia aparecer na televisão nacional. A história só ia crescer. Ele pegou as chaves do carro sem pensar direito no que estava fazendo. Precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa que não fosse ficar naquele apartamento vazio, assistindo sua reputação desmoronar. Dirigiu sem destino por 2 horas, até se encontrar num bairro que não conhecia. Casas simples, ruas tranquilas, crianças brincando na calçada. Tão diferente do mundo de arranha-céus e luxo onde vivia. Parou em frente a uma escola pública. Era horário de intervalo, e o pátio estava cheio de crianças correndo, rindo, vivendo. Uma menina de cabelos castanhos chamou sua atenção. Ela não corria como as outras. Ficava sentada num banco desenhando. Mas seu sorriso era luminoso. Eduardo não sabia por quê, mas ficou observando. Havia algo naquela cena. A simplicidade, a alegria genuína, a vida acontecendo sem filtros ou performances, que o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Um professor se aproximou da menina, disse algo que a fez rir, examinou o desenho com interesse real. Era um momento pequeno, insignificante para qualquer um, mas para Eduardo representava algo que ele não tinha. Conexão humana verdadeira. Seu telefone vibrou. Mensagem de Helena Carvalho, a médica da festa. Eduardo, vi os vídeos. Sei que está sendo difícil, mas você pode escolher como responde a isso. Pode se esconder ou pode crescer. A escolha sempre foi sua. Ele olhou para a mensagem, depois para as crianças no pátio, depois para as próprias mãos. Mãos que nunca haviam construído nada de verdadeiro. Mãos que sempre pegaram, nunca deram. Marina tinha sacrificado uma carreira inteira por amor. Ele havia sacrificado a dignidade dela por uma risada. E agora o mundo inteiro sabia a diferença entre eles. Pela primeira vez em 38 anos, Eduardo Mendes sentiu algo que nunca havia experimentado. Vergonha genuína. Não vergonha por ser pego, mas vergonha por quem ele realmente era. O vídeo tinha milhões de visualizações. Mas a verdadeira transformação estava apenas começando. Naquele mesmo momento, Marina recebia uma ligação de Gustavo. Marina, precisamos conversar com urgência. A produção do programa Conexão Nacional quer fazer um especial sobre você. 1 hora inteira. Vai ao ar nacionalmente. Marina olhou para Isabela dormindo novamente no quarto ao lado. 1 hora na televisão nacional significava expor completamente suas vidas. Significava que a privacidade que lutara tanto para proteger desapareceria. Mas também significava uma oportunidade de controlar a narrativa, de mostrar ao mundo não apenas a história de sacrifício, mas a história de esperança, de mostrar que recomeços são possíveis. Eu aceito, ela disse finalmente, mas com uma condição. Quero que minha filha seja parte da história. Quero que o mundo veja por quem eu lutei. Do outro lado da linha, Gustavo sorriu. Marina, isso vai ser a coisa mais bonita que a televisão brasileira já exibiu. E ele não fazia ideia de quão certo estava. O estúdio do programa Conexão Nacional estava repleto. Câmeras, refletores, uma plateia de 200 pessoas que haviam ganhado ingressos para presenciar a entrevista mais esperada da semana. Marina sentava na poltrona ao lado da apresentadora Cristina Moraes, suas mãos tremendo levemente apesar da postura controlada. Marina, Cristina começou com voz suave. O Brasil inteiro assistiu ao vídeo. Mais de 20 milhões de visualizações em menos de uma semana. Mas hoje queremos ouvir sua história completa. Quem é a mulher por trás daquela dança? Marina respirou fundo. As câmeras a filmavam em close, transmitindo ao vivo para todo o país. Sou uma mãe. Antes de ser bailarina, antes de ser campeã, antes de qualquer título, sou mãe. E é sobre isso que queremos falar, Cristina disse, seus próprios olhos já brilhando com emoção. Você abriu mão de uma carreira internacional que poucas pessoas conseguem alcançar. Por quê? Porque descobri que existe algo maior que qualquer palco, qualquer troféu, qualquer aplauso. Descobri o que é amar alguém mais que seus próprios sonhos. A plateia estava em silêncio absoluto, cada pessoa pendendo de cada palavra. Marina, preparamos uma surpresa, Cristina anunciou. Com sua permissão, gostaríamos que alguém muito especial entrasse aqui. Marina sentiu o coração disparar. Eles haviam combinado isso. Mas agora que o momento chegava,
Ela não sabia se estava pronta para expor sua filha ao país inteiro. As portas laterais do estúdio se abriram, e Isabela entrou. A menina usava um vestido simples, mas bonito, seus cabelos castanhos presos com uma fita azul. Caminhava devagar, ainda com aquela fragilidade física que anos de tratamentos haviam deixado, mas com os olhos brilhando de emoção ao ver a mãe. A reação da plateia foi imediata. Várias pessoas começaram a chorar, apenas vendo a criança caminhar até Marina. Não precisavam de explicações. Tudo estava ali. As cicatrizes finas nos braços, a palidez que denunciava anos hospitalizado, mas também o sorriso que irradiava a vida. "Oi, mãe", Isabela disse baixinho quando chegou perto. Marina a puxou para um abraço e, naquele momento, o Brasil inteiro viu a verdade crua e linda do sacrifício materno. Câmeras capturavam lágrimas escorrendo pelos rostos de ambas, o abraço apertado de quem quase perdeu tudo e conseguiu manter o que realmente importava. "Isabela", Cristina disse com voz embargada, "você sabia que sua mãe foi uma das maiores bailarinas da América do Sul?" A menina assentiu. "Sei", ela me contou, "mas disse que ser minha mãe é muito melhor que qualquer palco." A plateia desabou. Choros audíveis ecoavam pelo estúdio. Até a equipe técnica limpava os olhos atrás das câmeras. "E você, Isabela, tem algum sonho? O que quer ser quando crescer?" Os olhos da menina brilharam. "Quero ser médica. Quero ajudar crianças que têm o coração doente igual eu tinha. Quero que elas saibam que podem melhorar, que podem ter uma vida feliz." Marina segurou a mão da filha com força, orgulho e amor transbordando de cada poro. "Marina", Cristina continuou, "como você se sentiu quando aquele homem tentou humilhá-la na festa?" Marina escolheu as palavras com cuidado. "Senti tristeza, não por mim, mas por ele, porque percebi que algumas pessoas vivem vidas inteiras sem entender o que realmente importa. Ele me via como inferior porque eu servia bebidas. Mas eu sabia minha história, sabia meu valor, sabia pelo que lutei. E isso ninguém pode tirar de mim. E se ele estivesse assistindo agora, o que você diria?" Marina olhou diretamente para a câmera. "Diria que espero que ele aprenda, que nossas posições sociais são temporárias, mas nosso caráter é eterno, e que nunca é tarde para escolher ser uma pessoa melhor." Do outro lado da cidade, Eduardo assistia ao programa sozinho no apartamento. Quando Isabela entrou no estúdio, ele sentiu algo quebrar dentro do peito. Aquela era a razão. Aquela criança frágil, mas forte, com cicatrizes nos braços e sonhos nos olhos, era o motivo pelo qual Marina desistira de tudo. Ele havia tentado humilhar publicamente uma mulher que sacrificara uma carreira brilhante para salvar a vida da própria filha. E Isabela queria ser médica. Queria ajudar outras crianças. Aos 9 anos, já tinha mais propósito e compaixão que ele conseguira juntar em 38. Quando Marina olhou para a câmera e falou sobre escolher ser melhor, Eduardo sentiu as palavras como se fossem dirigidas exclusivamente a ele. Não com raiva, não com vingança, mas com uma generosidade que ele não merecia. Pegou o celular com mãos trêmulas e digitou uma mensagem para Cláudio. "Preciso dos contatos dela. Agora. Eduardo, não sei se é boa ideia. Não estou pedindo opinião. Preciso fazer algo certo pelo menos uma vez na vida." 15 minutos depois, tinha o número de Marina. Mas enquanto olhava para os dígitos na tela, percebeu que não bastava uma ligação, não bastava um pedido de desculpas. Precisava de uma ação real. Algo que demonstrasse que as palavras dela haviam alcançado um lugar que ele nem sabia que existia. De volta ao estúdio, o programa chegava ao final. "Marina, Isabela, obrigada por dividirem essa história linda conosco", Cristina disse, também chorando abertamente agora. "Vocês nos ensinaram sobre amor verdadeiro, sobre sacrifício, sobre o que realmente importa na vida." A plateia se levantou em ovação. 200 pessoas aplaudindo de pé, muitas ainda chorando, todas tocadas por uma história que transcendia entretenimento. Era a humanidade em sua forma mais pura. Mas o que ninguém sabia, nem Marina, nem a plateia, nem os milhões assistindo em casa, era que nos bastidores uma ligação estava sendo feita. Eduardo conversava com o diretor do hospital onde Isabela fazia tratamento.
Quanto seria necessário para criar uma ala inteira dedicada à cardiopatia pediátrica? Com os melhores equipamentos, os melhores médicos, tratamento gratuito para todas as crianças? Senhor Mendes, isso seria revolucionário. Mas estamos falando de milhões. Não perguntei se era caro. Perguntei quanto. Quando o número foi dito, Eduardo nem hesitou. Transfira da minha conta pessoal. Hoje. E quero que seja chamada de Projeto Isabela. Senhor, isso é incrível. Não é incrível. É o mínimo que posso fazer. Eduardo desligou e olhou novamente para a televisão, onde Marina e Isabela acenavam para a plateia. Não era perdão que ele buscava. Era redenção. E pela primeira vez na vida, estava disposto a pagar qualquer preço por ela. A história estava longe de terminar. Na verdade, a parte mais importante estava apenas começando. Marina descobriu sobre o Projeto Isabela da forma mais inesperada possível. Estava no corredor do Hospital Central, esperando a consulta de rotina da filha, quando a doutora Paula Mendonça, cardiologista pediátrica que acompanhava a Isabela desde o nascimento, saiu correndo do consultório com lágrimas nos olhos. Marina, você precisa ver isso, ela disse, segurando um tablet com as mãos tremendo. Acabou de acontecer algo. Algo que vai mudar tudo. O quê? A Isabela está bem? Está perfeita. Não é sobre ela especificamente, é sobre todas as crianças. Marina, alguém fez uma doação astronômica para o hospital. Vamos construir uma ala inteira de cardiologia pediátrica de última geração. Equipamentos que só existem em 3 lugares do mundo. Médicos especialistas, tratamento gratuito para qualquer criança que precisar. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Quanto foi a doação? 15 milhões de reais, tudo de uma vez. E Marina, a médica engoliu em seco. O doador pediu para chamar de Projeto Isabela, em homenagem à sua filha. O mundo parou. Marina precisou se apoiar na parede, o coração disparado, a mente tentando processar o que aquilo significava. 15 milhões. O nome da filha. Uma ala inteira para salvar crianças. Quem foi? Ela conseguiu perguntar, embora já soubesse a resposta. Doutora Paula mostrou a documentação no tablet. Lá estava o nome, Eduardo Mendes. Por quê? Marina sussurrou. Por que ele faria isso? Não sei, mas já tem mais. Ele deixou uma carta. Disse que era para ser entregue pessoalmente a você. Com mãos tremendo, Marina abriu o envelope. A letra era masculina, firme, mas carregando algo que parecia urgência. Marina, não mereço seu perdão. Não estou pedindo. Isso não é para me redimir aos seus olhos. É para me redimir aos meus próprios. Vi sua filha na televisão. Vi o sonho dela de ajudar outras crianças. E percebi que uma menina de 9 anos tem mais coragem, mais propósito e mais valor que eu consegui juntar em toda a minha vida. Você me disse que nunca é tarde para escolher ser melhor. Estou escolhendo. Não pela sua aprovação, mas porque pela primeira vez entendi que dinheiro sem propósito é apenas papel numerado. Este projeto não tem meu nome. Tem o nome de Isabela porque ela representa tudo que eu não sou, mas que gostaria de aprender a ser. Corajosa, generosa, cheia de esperança mesmo depois da dor. Você me ensinou mais em uma noite que todos os anos de sucesso falso me ensinaram. Obrigado por me mostrar o que realmente importa. Eduardo. Marina leu 3 vezes, as lágrimas embaçando as palavras. Não era um pedido de desculpas performático, não era uma tentativa de limpar a imagem pública. Era algo mais profundo. Era a admissão de um homem confrontando o vazio da própria existência. Ele está aqui, doutora Paula disse baixinho. Chegou meia hora atrás. Está na ala administrativa assinando os últimos documentos. Pediu para não incomodarem você, disse que não esperava agradecimentos. Marina fechou os olhos, dividida. Parte dela ainda sentia a dor da humilhação pública, mas outra parte, a parte que havia aprendido sobre perdão através de anos cuidando de uma filha doente, reconhecia a transformação genuína quando via. Onde ele está? Eduardo assinava o último documento quando ouviu passos atrás dele. Virou-se e encontrou Marina parada na porta da sala administrativa. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Você não precisava ter vindo, ele disse finalmente, a voz saindo mais vulnerável do que pretendia.
Não estou fazendo isso para forçar um encontro. Eu sei, Marina respondeu. Li sua carta. Então sabe que não estou pedindo perdão. Só estou tentando fazer algo que tenha significado real. Marina deu um passo para dentro da sala. 15 milhões de reais é muito dinheiro, Eduardo. É menos que meu apartamento custa. E o apartamento é só espaço vazio. Isso aqui? Ele gesticulou para os documentos. Isso vai salvar vidas. Vai dar a outras mães a chance de manter suas filhas, como você manteve a Isabela. Por que o nome dela? Eduardo hesitou, depois decidiu ser completamente honesto. Porque quando a vi na televisão, falando sobre querer ajudar outras crianças depois de tudo que passou, eu percebi que aos 9 anos ela já entende mais sobre o propósito da vida do que eu entendi em quase 40. Quis que cada criança tratada aqui soubesse que foi salva por causa da coragem de outra criança que sobreviveu. Marina sentiu as lágrimas quentes escorrerem. Havia algo de profundamente belo naquela explicação. A Isabela vai querer te conhecer. Ela disse baixinho. Quando souber o que você fez. Não precisa. Eu não fiz isso para ganhar a admiração de uma criança. Eu sei. É exatamente por isso que ela vai querer conhecer você. Eduardo olhou para Marina. A mulher que ele havia tentado humilhar, que o havia ensinado a lição mais importante da vida, que agora estava parada ali oferecendo algo que ele não esperava, uma segunda chance. Eu ainda sou a mesma pessoa arrogante que fez aquela aposta cruel, ele admitiu. Estou tentando mudar, mas não sei se consigo. Ninguém muda da noite para o dia, Marina respondeu. Mas você está escolhendo tentar, e isso já é mais que a maioria das pessoas faz. Você está me perdoando? Eduardo perguntou quase com medo da resposta. Estou te dando a chance de mostrar que sua transformação é real. O perdão vem depois. Eduardo assentiu, aceitando os termos. Não era mais que ele merecia. Tem uma cerimônia de inauguração da nova ala em 2 semanas. Ele disse. Gostaria que você e Isabela estivessem lá. Como convidadas especiais, não como uma obrigação. Marina considerou por um momento. Vamos estar lá. Mas Eduardo? Sim. Não faça isso apenas por culpa. Faça porque você realmente entendeu a lição. Senão, quando a culpa passar, você volta a ser quem era. Eduardo guardou aquelas palavras como se fossem diamantes. Entendido. Quando Marina saiu, ele ficou sozinho na sala administrativa, olhando para os documentos assinados. 15 milhões de reais. O maior investimento da vida dele, e pela primeira vez sentia que seu dinheiro tinha comprado algo que realmente valia a pena. Transformação real não acontece em um momento. Acontece em uma série de escolhas conscientes. E Eduardo estava finalmente fazendo as escolhas certas. O Hospital Central nunca havia visto uma cerimônia tão grandiosa. Faixas coloridas enfeitavam a entrada da nova ala pediátrica. Balões flutuavam suavemente no vento da manhã, e uma multidão de pais, médicos, jornalistas e autoridades se aglomerava no pátio externo. Câmeras de televisão capturavam cada momento, sabendo que aquela inauguração era mais que um evento médico. Era o símbolo de uma história que havia tocado o coração de milhões. Marina segurava a mão de Isabela com firmeza enquanto caminhavam pelo corredor recém-construído. A menina olhava ao redor maravilhada. Paredes pintadas com desenhos coloridos de borboletas e arco-íris, equipamentos médicos de última geração brilhando sob luzes suaves, quartos espaçosos onde outras crianças receberiam o mesmo tratamento que salvara sua vida. Mãe, isso tudo tem meu nome? Isabela perguntou pela 5ª vez, ainda incapaz de processar completamente. Tem, meu amor. Porque alguém entendeu que sua coragem merecia ser lembrada. O homem da festa? A menina perguntou. Marina havia contado uma versão simplificada da história, omitindo as partes mais dolorosas. Sim, ele vai estar aqui hoje. Quer conhecê-lo? Isabela assentiu, mas Marina percebeu a hesitação nos olhos da filha. A menina era intuitiva. Sentia as nuances emocionais que os adultos tentavam esconder. Eduardo chegou 15 minutos antes da cerimônia começar, deliberadamente cedo para evitar holofotes. Vestia um terno simples, sem a ostentação de antes, e carregava algo pequeno embrulhado em papel colorido. Quando viu Marina e Isabela no corredor, parou,
subitamente inseguro de como proceder. Marina percebeu e deu o primeiro passo, guiando a filha na direção dele. Isabela, este é o Sr. Eduardo. Eduardo, minha filha Isabela. O homem que semanas atrás havia tentado humilhar publicamente uma mãe trabalhadora, agora estava diante da criança que mudara completamente sua perspectiva de vida. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura de Isabela. E Marina viu algo nos olhos dele que não esperava. Lágrimas contidas. Oi, Isabela, ele disse com voz suave. É uma honra conhecer você. A menina o estudou com aquela franqueza desconcertante das crianças. O senhor é rico? Eduardo quase riu, mas segurou. Sim, tenho dinheiro. Minha mãe disse que o senhor deu muito dinheiro para ajudar crianças doentes igual eu. Dei. Mas sabe o que descobri? Dinheiro só importa quando a gente usa para algo maior que a gente mesmo. Isabela considerou isso seriamente. Minha mãe sempre diz que o coração grande é mais importante que bolso cheio. Eduardo olhou para Marina e ela viu a emoção crua no rosto dele. Sua mãe é muito sábia. Eu sei. Isabela concordou com orgulho infantil. Então, para surpresa de ambos os adultos, ela deu um passo à frente e abraçou Eduardo. Obrigada por ajudar as outras crianças. Minha médica disse que muitos meninos e meninas vão ficar bons por causa do Senhor. Eduardo correspondeu o abraço com cuidado, como se estivesse segurando algo infinitamente precioso e frágil. Quando Isabela se afastou, ele limpava discretamente os olhos. Trouxe algo para você, ele disse, entregando o pacote. Não é nada caro, mas achei que ia gostar. Isabela abriu com a empolgação natural de criança. Dentro havia um livro ilustrado sobre cardiologia para crianças e um kit de desenho profissional com lápis coloridos de alta qualidade. Sua mãe me contou que você quer ser médica e adora desenhar, Eduardo explicou. Pensei que esses dois sonhos podiam andar juntos. Os olhos de Isabela brilharam. Posso desenhar corações e aprender sobre eles. Exatamente. Marina observava a cena com o coração apertado. Aquele não era o mesmo homem arrogante da festa. A transformação era profunda, visível em cada gesto, cada palavra escolhida com cuidado. A cerimônia começou com o diretor do hospital fazendo um discurso sobre o impacto do projeto Isabela. Doutora Paula Mendonça explicou tecnicamente os equipamentos, aparelhos de ecocardiograma 4D que só existiam em 3 hospitais do Brasil, sistema de monitoramento remoto para pacientes em recuperação, sala cirúrgica híbrida de última geração. Graças a essa doação, ela disse com voz embargada, estimamos que poderemos atender 50 crianças por mês que antes não teriam acesso a tratamento adequado. Estamos falando de 600 vidas por ano, 600 famílias que não precisarão escolher entre pagar aluguel ou salvar seus filhos. A plateia aplaudiu emocionada. Jornalistas anotavam furiosamente, câmeras capturavam cada detalhe. Então chegou o momento que Eduardo temia e desejava simultaneamente. O diretor o convidou para falar. Ele subiu ao pequeno palanque improvisado, olhando para as centenas de rostos esperando suas palavras. Prepararam um discurso, mas quando viu Marina e Isabela na primeira fileira, todas as palavras ensaiadas desapareceram. Algumas semanas atrás, ele começou, a voz tremendo levemente. Eu era um homem que media sucesso em números bancários e contratos fechados. Achava que sabia tudo sobre vencer na vida. Fez uma pausa, reunindo coragem. Então conheci uma mulher que me ensinou que eu não sabia nada. Uma mulher que sacrificou uma carreira internacional, fama, reconhecimento mundial. Tudo por amor à filha. E naquele momento, percebi que eu nunca havia sacrificado nada por ninguém. Marina sentiu Isabela apertar sua mão. Este projeto não leva meu nome, Eduardo continuou. Leva o nome de Isabela porque ela, aos 9 anos, já entende algo que me levou quase 40 anos para aprender. Que a verdadeira riqueza está em usar o que temos para ajudar quem precisa. Ele olhou diretamente para a menina. Isabela sonha em ser médica para ajudar crianças com o coração doente. Ela quer transformar sua dor em cura para outros. Isso é heroísmo de verdade. Não havia um olho seco na plateia. Jornalistas limpavam lágrimas enquanto anotavam. Médicos e enfermeiras choravam abertamente. Não estou fazendo isso para limpar minha imagem.
Eduardo disse, sua voz ficando mais firme. Estou fazendo porque pela primeira vez entendi que uma vida sem propósito é apenas existência vazia. Marina e Isabela me mostraram que nunca é tarde para escolher ser melhor. Quando desceu do palanque, a ovação foi ensurdecedora. Mas para Eduardo, o único aplauso que importava era o de Isabela, suas mãozinhas pequenas batendo palmas com entusiasmo genuíno. Após a cerimônia, enquanto convidados visitavam as instalações, Gustavo Almeida se aproximou de Marina com uma pasta de documentos. Marina, preciso falar com você sobre algo importante, ele disse, conduzindo-a para um canto mais reservado. Lembra que ofereci patrocinar seu retorno aos palcos? Lembro. Não foi apenas conversa. Tenho aqui propostas concretas. Teatro Municipal de São Paulo quer uma temporada de 6 meses. Teatro Colón, em Buenos Aires, está oferecendo contrato de 1 ano. E tem uma escola de dança querendo que você seja diretora artística. Marina pegou os documentos com mãos trêmulas. Ali estavam números, datas, contratos esperando assinatura. Era tudo que sonhara recuperar. Gustavo, isso é demais. É o que você merece. Mas Marina, preciso ser honesto. Aceitar significa voltar aos holofotes. Significa viagens, apresentações, atenção pública constante. Com Isabela ainda em fase de recuperação, você precisa pensar bem. E Marina olhou para a filha, que estava mostrando o livro de cardiologia para a doutora Paula. A menina estava saudável, feliz, cheia de vida. Mas ainda precisava de acompanhamento, ainda tinha limitações físicas. Posso pensar? Claro. Mas Marina, uma coisa. Não importa o que decidir, o mundo já te reconheceu. Você já venceu. Naquela tarde, depois que todos partiram, Marina caminhou sozinha pela nova ala pediátrica. Parou diante de uma placa de bronze na entrada principal. Projeto Isabela, em homenagem a todas as crianças que lutam com coragem e as mães que sacrificam tudo por amor. Leu aquelas palavras 3 vezes, deixando que o significado completo penetrasse. Semanas atrás, estava invisível, servindo bebidas, carregando o peso do sacrifício em silêncio. Agora, sua história, a história de Isabela, tocara milhões de corações e mudara vidas reais. Seu celular vibrou. Mensagem de Eduardo. Obrigado por me dar a chance de fazer algo que realmente importa. Isabela é incrível. Você é incrível. Espero estar à altura da segunda chance que me deu. Marina respondeu simplesmente. Você está no caminho certo. Continue escolhendo ser melhor. Guardou o celular e olhou pela janela do corredor. O sol se punha sobre a cidade, pintando o céu de laranja e rosa. Amanhã precisaria tomar decisões sobre seu futuro, sobre dança, sobre carreira. Mas hoje, apenas hoje, ela permitiu-se sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança completa. Esperança de que sacrifícios não são finais trágicos, mas começos de histórias maiores. Esperança de que pessoas podem mudar quando encontram razões verdadeiras. Esperança de que sua filha cresceria num mundo onde corações doentes podem ser curados e corações vazios podem ser preenchidos. O projeto Isabela salvaria centenas de vidas, mas a história por trás dele já havia salvado algo igualmente importante: a fé na capacidade humana de transformação e redenção. E o mais bonito, a história ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas chegando ao capítulo final, onde todas as lições se uniriam numa conclusão que ninguém esperava. 6 meses depois, o Teatro Municipal de São Paulo estava lotado. Cada assento ocupado, pessoas de pé nos corredores, câmeras de televisão capturando cada detalhe da noite que o país inteiro esperava. Marina estava nos bastidores, vestindo um traje de tango vermelho que parecia feito de luz. Suas mãos tremiam enquanto ajustava os cabelos. Decidira aceitar a proposta de Gustavo com uma condição. Apenas uma apresentação, um único retorno triunfal. E depois seguiria um caminho que descobrira amar ainda mais. Mãe, você é a mulher mais linda do mundo, Isabela disse, entrando no camarim. A menina crescera nos últimos meses. Bochechas coradas, passos firmes, olhos brilhando com saúde. O coração que quase a matara agora batia forte. Marina abraçou a filha, sentindo gratidão transbordar. Cada palco abandonado, cada sonho adiado, cada sacrifício, tudo valia por aquele abraço.
As luzes se apagaram. A cortina subiu. Marina estava sozinha no palco gigantesco, sob um foco dourado. A música começou. Fusão de tango argentino com ritmos brasileiros, de tradição com modernidade. Marina fechou os olhos e, quando os abriu, estava transformada. Não era mais a garçonete invisível, não era mais apenas a mãe cansada, era a artista completa. Ela dançou como se estivesse conversando com a própria vida. Cada movimento contava uma história: sacrifício, dor, esperança, redenção. Seus pés desenhavam no chão palavras invisíveis sobre amor impossível de medir. Na plateia, Eduardo ocupava um assento discreto no meio, não nos camarotes VIP. Chorava sem vergonha enquanto assistia, finalmente entendendo que testemunhar grandeza alheia era mais nobre que exibir a própria. O negócio de 200 milhões fora fechado, mas o dinheiro não o empolgava mais. Descobrira que realizar sonhos alheios satisfazia infinitamente mais que acumular os próprios. O final da música chegou com Marina em pose que mesclava força e vulnerabilidade. Um braço estendido alcançando sonhos, outro abraçando o coração, protegendo o que importava. Silêncio de 3 segundos eternos. Então, o teatro explodiu. Ovação de pé, gritos, lágrimas, aplausos que duraram 5 minutos completos. Marina pegou o microfone, esperando o silêncio. Obrigada. Obrigada por me receberem de volta. Mas preciso dizer algo importante. O teatro silenciou, curioso. Esta foi minha última apresentação como bailarina profissional. Murmúrio chocado percorreu a plateia. Amo dançar, sempre amarei, mas descobri algo que amo mais: ensinar. Aceitei ser diretora da Escola de Dança Esperança, oferecendo aulas gratuitas para crianças sem recursos. Porque o verdadeiro legado não está em quantos palcos você domina, mas em quantas portas você abre. Aplausos explodiram novamente. E tem mais. Marina continuou. Isabela, vem aqui, meu amor. A menina subiu ao palco timidamente. Quando ficou ao lado da mãe sob as luzes, o teatro inteiro viu a força nos olhos de ambas, a mesma dignidade, a mesma coragem. Marina segurou o microfone para a filha. Isabela olhou para as milhares de pessoas, respirou fundo e falou com voz clara. Meu nome é Isabela. Nasci com o coração doente. Minha mãe era famosa, mas largou tudo para me salvar. Ela podia ter escolhido os palcos e me perdido. Mas escolheu eu e perdeu os palcos. A menina fez uma pausa, lágrimas brilhando, mas não caindo. Hoje meu coração está quase curado. E sei que outras crianças também vão ficar boas por causa do projeto com meu nome. Minha mãe me ensinou que amor de verdade não é só sentir, é escolher todo dia o que importa mais. O teatro desabou em choros. Era impossível não se emocionar com aquela criança de 9 anos falando com sabedoria de alma antiga. E tem uma pessoa aqui que também aprendeu isso. Isabela continuou, surpreendendo até Marina. Um homem que estava errado, mas escolheu mudar. Senhor Eduardo, pode vir aqui? Eduardo congelou no assento. Milhares de olhos se viraram para ele. Não esperava isso, não estava preparado. Mas quando viu Isabela acenando, levantou-se com pernas tremendo e subiu ao palco. Este é o homem que zombou da minha mãe, Isabela disse com franqueza desconcertante de criança. Mas também é o homem que está salvando 1000 crianças. Minha médica disse que ele doou dinheiro suficiente para salvar vidas pelos próximos 20 anos. Ela olhou para Eduardo diretamente. Minha mãe me ensinou que pessoas podem mudar quando querem de verdade. O senhor mudou de verdade? Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura da menina, lágrimas escorrendo livremente. Estou tentando, Isabela. Todo dia acordo tentando ser digno da segunda chance que sua mãe me deu. Então é verdade, a menina disse, e fez algo que ninguém esperava. Abraçou Eduardo na frente de milhares de pessoas. Obrigada por ajudar as crianças. Obrigada por aprender. O teatro explodiu. Não havia olho seco. Câmeras capturavam o momento que se tornaria o mais compartilhado do ano. Uma criança ensinando perdão a um país inteiro. Quando Isabela desceu do palco, Marina e Eduardo ficaram sozinhos sob as luzes. Ela olhou para ele, o homem que tentara destruí-la e acabara aprendendo a lição mais importante da vida. Eduardo, ela disse baixinho, mas o microfone captou.
Você me perguntou uma vez quem eu era. Agora eu pergunto: quem você é? Ele respirou fundo. Sou alguém que tinha tudo e não tinha nada, que precisou ser humilhado publicamente para enxergar que estava cego, que está aprendendo lentamente que riqueza sem propósito é pobreza disfarçada. E o que você vai fazer com essa lição? Vou passar o resto da vida provando que transformação real existe. Não para te impressionar, não para limpar minha imagem, mas porque finalmente entendi o que significa estar vivo. Marina estendeu a mão. Eduardo olhou para ela, depois para a mão estendida, e entendeu o significado. Não era perdão completo. Era reconhecimento de esforço genuíno. Apertou a mão dela, e o aperto selou algo maior que reconciliação. Selou a prova de que pessoas podem escolher ser melhores. Obrigada, ela disse, por me ensinar que até os momentos mais humilhantes podem se tornar os mais transformadores. Eu que agradeço, ele respondeu, por me mostrar que nunca é tarde para começar a viver de verdade. A plateia explodiu pela última vez naquela noite mágica. 3 anos depois, a Escola de Dança Esperança formara 200 alunos. 5 ganharam bolsas internacionais. Dezenas descobriram propósitos através da arte. Marina descobriu que ensinar era ainda mais gratificante que se apresentar. Isabela, aos 12 anos, estava completamente saudável. Ainda sonhava em ser médica, mas agora também dançava. Não profissionalmente, mas por alegria pura. Eduardo tornara-se o maior financiador de projetos sociais da cidade. O projeto Isabela salvara 2.300 crianças. Ele e Marina não eram amigos próximos, mas mantinham respeito profundo. Ela o consultava sobre financiamentos. Ele a procurava quando precisava lembrar por que valia a pena acordar todo dia tentando ser melhor. No aniversário de 3 anos do projeto, durante cerimônia simples no hospital, uma menina de 7 anos que acabara de ser operada com sucesso perguntou a Isabela: "É verdade que esse projeto tem seu nome?" "Tem", Isabela respondeu, ajoelhando-se. "Mas sabe por quê? Porque alguém entendeu que quando você transforma sua dor em cura para outros, você se torna imortal." A menina pensou nisso seriamente, depois perguntou: "Eu também posso ajudar outras crianças quando ficar grande?" "Pode, e vai. Porque pessoas que sobrevivem ao impossível nunca esquecem de estender a mão para quem ainda está lutando." Marina observava a cena de longe, Eduardo ao lado dela. "Você criou algo lindo", ele disse. "Nós criamos", ela corrigiu. "Você com o dinheiro, eu com o propósito, Isabela com a coragem. Assim que coisas impossíveis acontecem, quando pessoas diferentes escolhem o mesmo objetivo." Eduardo sorriu. "Sabe o que eu aprendi? Que aquela noite no salão não foi minha maior humilhação. Foi meu maior presente. Porque me obrigou a enxergar." "E sabe o que eu aprendi?" Marina respondeu. "Que não importa quão invisível o mundo te faça sentir, você nunca é invisível quando sabe quem você é." Eles ficaram em silêncio, observando Isabela conversar com outras crianças, todas vivas por causa de escolhas corajosas. A história que começou com uma aposta cruel terminara com uma lição inesquecível, que os momentos mais sombrios podem gerar as luzes mais brilhantes, que transformação real existe quando queremos de verdade, e que o sucesso verdadeiro não está em quanto você acumula, mas em quantos você eleva enquanto sobe. Marina provou que você pode perder tudo e ganhar o que realmente importa. Eduardo provou que nunca é tarde para recomeçar sendo melhor. E Isabela provou que um coração pequeno pode conter coragem gigantesca e ensinar perdão a um país inteiro. No final, não foi sobre dançar um tango perfeito. Foi sobre dançar com a vida. Mesmo quando a música parece impossível, mesmo quando o palco está escuro, mesmo quando o mundo diz que você não pode. E todos eles dançaram, cada um à sua maneira. Cada um provando que segundas chances não são presentes dados, são escolhas feitas todo dia de acordar e tentar ser melhor que ontem. Porque essa é a única dança que realmente importa.